Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Está escrito na santa palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos falar com Deus. Deus bendito, Pai de amor, graças te damos por esse momento, junto aos teus filhos, em culto cristão, a fim de adorar, de bendizer, de exaltar o seu santo nome. Graças te damos por tal feito, porque aprove ao Senhor nos reunir nesse lugar, crentes no Senhor, para adorar ao Senhor. Deus, rogamos que esse momento seja frutífero, que o Senhor fale aos nossos corações, a despeito daquele que prega, e que o Senhor, que preparou esse lugar, que reuniu a nós todos, que permitiu com que sua palavra fosse aberta e fosse lida, rogamos que o Senhor mesmo se encarregue em comunicar a sua palavra, o seu evangelho, aos nossos corações. Usa-me, Senhor, para que o seu nome, e apenas o seu nome, seja exaltado nesse lugar, nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez uma das maiores angústias que envolve o ser humano, a raça humana, é a dúvida quanto à salvação. Até mesmo no meio da cristandade, no meio do cristianismo, isso é facilmente detectado, porque existem vertentes teológicas e vertentes dentro do cristianismo que entendem que é possível perder a salvação ou que não existem garantias quanto a ser ou estar salvo. Tais ideias ou tais angústias certamente devem gerar uma vida calamitosa. Se eu acordo de manhã e por levantar logo cedo não tenha cometido tantos pecados assim, creio que sou salvo, e nas demandas da vida, nas dificuldades da vida, conforme o dia vai passando, erros eu vou cometendo aqui e acolá, problemas vão acontecendo, trânsito caótico, um chefe intempestivo, filhos, esposa, dinheiro, enfim, as demandas naturais da vida. E ao chegar no final do dia,
eu já não tenho certeza da minha salvação, certamente isso gerará um caos existencial dentro do meu coração. Saber ou não se eu sou salvo é uma das necessidades primordiais dos seres humanos. E dentro do cristianismo existem vertentes que não têm certeza da salvação. O que nós falaremos nessa noite é sobre a possibilidade ou não de termos a certeza da salvação. Somos salvos. Uma vez salvos, salvos para sempre. A salvação em Cristo Jesus nos foi dada e é impossível da mesma ser retirada. Eu espero, com a ajuda do Espírito Santo, que essas respostas a essas perguntas sejam respondidas nessa noite. Olha comigo como esse texto do apóstolo Paulo começa a ser escrito. Os teólogos acreditam que do capítulo 1 ao 4 é um bloco de entendimento e do capítulo de número 5 ao 8 é um segundo bloco de ensinamento. Então aqui inicia-se uma nova parte da carta do apóstolo Paulo. Versículo de número 1, ele diz justificados. Então pressupõe que aquilo que era a justificação ou aquilo que veio a ser a justificação já fora ensinado nos capítulos anteriores. Como nós não teríamos tempo hábil de trabalhar do capítulo 1 até o capítulo 4, a pergunta é: o que significa esse termo justificados? O que significa essa palavra justificados ou justificação? Justificado é um termo jurídico e um termo que, infelizmente, no nosso idioma, ele não tem uma relação direta, ele não tem uma correlação linguística direta. Não existe uma palavra que no nosso entendimento seja um sinônimo direto da palavra justificação. Mas justificação talvez possa ser entendido com o ato de declarar justo. O ato de declarar um culpado justo. O ato de fazer alguém merecedor da pena inocente ou inocentado é uma declaração jurídica, é uma sentença. O apóstolo Paulo começa dizendo nesse texto que nós, os crentes, ou aqueles crentes de Roma, e é obviamente que isso se refere à igreja nos dias atuais, somos, estamos e fomos justificados. Justificação, então, é a declaração sobre a vida do crente de inocência. Justificado significa que nós fomos inocentados. E isso não foi feito por intermédio das obras humanas, nem pelas ações que o homem poderia vir a fazer. Mas isso é uma sentença. E sentenças, como nós presenciamos essa semana, no final da semana passada e no início dessa semana, na política brasileira, sentenças foram feitas para serem cumpridas. Justificados, declarados justos, declarados inocentes, declarados limpos, isentos da pena, é o que o apóstolo Paulo começa a dizer. Essa declaração de inocência, essa outorga jurídica de inocência, ela é feita no versículo 1 mediante a fé. Então, como nós podemos tomar posse desta verdade? Como nós podemos nos apossar dessa declaração? Nós podemos conquistá-la pelas nossas ações? A resposta nas entrelinhas do texto são óbvias. Não. Nós podemos adquirir essa sentença por quem eu sou? A resposta também é não. Não há como o ser humano ter ou obter essa declaração de inocência por meio das suas próprias ações. O texto nos diz que essa justificação, ela nos é outorgada mediante a fé. Justificados, pois, mediante
A fé. A fé é o instrumento pelos quais ou pelo qual o ser humano é declarado justo e inocente. Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Então essa outorga, essa sentença, essa declaração, esse decreto de justificados, ele só pode ser absorvido por fé, pela certeza, pelo fundamento daquilo que não tocamos, pela certeza daquilo que não podemos ver, por fé. O texto nos diz que somos declarados justos, e esta declaração é absorvida pelo crente por meio da fé. Pois bem, isso está claro, é fácil de ser entendido. Mas a questão talvez não esteja respondida. Isso faz do crente eternamente salvo ou não? Isso faz do crente, uma vez salvo, salvo para sempre ou não? Comece a enxergar comigo o que esta declaração de justo faz. Quais são os efeitos ou quais são as consequências dessa declaração? Versículo 1 ainda. Justificados, declarados justos, por meio da fé, temos paz com Deus. Talvez essa seja a maior angústia da raça humana. O fato de o ser humano, deste lado da queda, ser inimigo do Senhor Deus. A raça humana é inimiga de Deus e da cruz de Cristo. Isso a gente não precisa ir muito longe, basta você olhar em qualquer canal de televisão, basta você pegar qualquer revista, basta você pegar qualquer pensador, quase que sofisticado ser ateu, é quase que sofisticado olhar para o cristianismo e dizer que o Deus do cristianismo não existe. É quase que fino e chique você zombar da cruz de Cristo. No meio universitário, os jovens são acometidos por isso diariamente. Eles, ao falarem que são cristãos, automaticamente serão ostracizados, serão postos de lado, sofrerão bullying. A sociedade como um todo zomba de Deus e zomba do cristianismo. A sociedade como um todo é inimiga da cruz de Cristo e inimiga do Senhor Deus. 10 mandamentos nos foram dados. Mandamentos relativamente simples na sua escrita e na sua composição. Faça isso, não faça aquilo. Os seres humanos, obstinadamente, não apenas rejeitam o mandamento de Deus, mas gostam exatamente de fazer o contrário do que Deus manda não fazer. Essa é a realidade do mundo. Não é a nossa realidade lá em Vinhedo, no bairro da Capela. Não é a realidade na cidade de São Paulo. É a realidade em todo o planeta Terra. Então essa realidade é uma realidade angustiosa, porque uma coisa é ter inimigos visíveis, humanos, vizinhos de cerca que não se falam. Outra coisa é ter por inimigo o Todo-Poderoso. Aonde talvez seja o local que inimigos de Deus possam se esconder? A Bíblia nos conta, no livro de Apocalipse, no livro das revelações de Jesus Cristo, que naquele último dia, os homens buscarão refúgios nas cavernas e nas montanhas, e elas simplesmente se derreterão. Porque na presença do Todo-Poderoso, aonde poderemos nos esconder? A realidade é que a raça humana está em inimizade com Deus, e essa inimizade é com um adversário poderosíssimo, porque com a palavra do seu poder,
Ele criou os céus e a terra. O texto então nos diz que justificados, declarados justos por meio da fé, nos dá como efeito prático paz com Deus. Essa inimizade que existe entre a raça humana, ela simplesmente se desfaz. Esta oposição nossa com Deus simplesmente deixa de existir. O homem passa de inimigo para amigo de Deus. O primeiro efeito prático da justificação é findar com essa guerra que o homem tem contra o seu Criador. Declarados justos por meio da fé, temos enfim a paz com Deus. Se não bastasse isso, o primeiro versículo, nos diz que esta paz com Deus é mediada por nada mais, nada menos do que o próprio Filho de Deus. Não é uma paz mediada pelo ser humano, não é uma paz mediada pelas ações humanas, não é uma paz mediada pelas realizações humanas. Essa paz, essa mediação, ela nos é dada, nos é outorgada por meio de Jesus Cristo. O Filho de Deus é a figura que media os dois lados do conflito: o Deus Todo-Poderoso e o ser humano caído. Então, declarados justos, temos paz com Deus, porque Cristo Jesus media essa relação conflituosa. O Filho é o mediador da nova aliança dos que outrora eram descrentes e agora, crentes justificados, passam a ter. Não é uma aliança fragilizada. Nós vivemos num país que as alianças são feitas e desfeitas muito rápido. Na medida dos interesses, as alianças são quebradas. Isso na política, no esporte, na vida, no trabalho. Alianças são feitas e desfeitas muito rapidamente. Já foi-se o tempo do bigode, já foi-se o tempo da aliança perpétua. Não existe mais isso. Neste caso, a aliança é mediada por alguém que jamais irá quebrá-la. Talvez esta mediação seja a única forma de entendermos qual é a largura da cruz de Cristo. Uma largura suficiente para pegar a mão do Pai e a mão do ser humano e fazê-los dar as mãos em paz. Mas a justificação gera um segundo aspecto. Versículo de número 2, olha comigo na sua Bíblia. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Jesus Cristo não é apenas o meio pelos quais temos paz com Deus, mas Jesus Cristo é aquele que nos dá acesso a essa firme graça impossível de ser desfeita. O texto nos diz que Jesus Cristo nos dá acesso pela mesma fé à graça, ao favor imerecido, a declaração do justo juiz sobre o culpado. E esta não é uma declaração bamba, não é uma declaração volátil, não é uma declaração que tem prazo de validade. Ela é uma declaração dada por Deus, mediada por Filho, pela qual estamos eternamente firmes. Ela nos dá solidez. A paz com Deus é mediada por Jesus Cristo, dada gratuitamente pelo Pai, nos dando uma solidez inimaginável. Estamos totalmente,
plenamente, profundamente, eternamente firmes nessa graça. Não é uma firmeza temporal, é uma firmeza atemporal. Interessante que esta ideia, esta graça que nos firma na mediação do Filho dando paz com Deus, não vem dos nossos próprios feitos, não são dadas para nós ou obtidas por nós pelas nossas realizações. Não é a nossa eloquência, não é a nossa sabedoria, não é a nossa integridade, não é o nosso tempo de igreja, não são os nossos atributos, pois por mais excelentes que estes sejam. Ela é graça, ela é favor imerecido, ela é uma declaração que nos transforma em justos. Ela é garantida, assegurada pelo Filho de Deus. E a única imagem que nós temos aqui é de alguém firmado na rocha inabalável. Declarados justos, então, são os eleitos, os crentes. Adquirem essa declaração por fé, não pelas obras. E essa fé é dom de Deus, gerada no coração dos crentes. Esta justificação me dá paz com Deus e me dá firmeza de que essa paz com Deus jamais será quebrada. Acordos de paz no mundo duram até o ponto em que interesses são contrariados. Um país tem um acordo de paz com outro país, mas quando os interesses de um país começam a ser contrariados, esse acordo de paz é rompido. O acordo de paz com Deus jamais será rompido, porque ele é garantido pela graça de Deus, garantido por Cristo Jesus, e a metáfora é de uma firmeza inabalável, como alguém fixado e preso numa rocha. O segundo aspecto da graça justificadora é que ela nos dá uma solidez firme, uma solidez inabalável na graça. Terceiro aspecto: se ela me dá uma certeza, se ela me dá uma convicção inabalável, o texto nos diz que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aqui a terceira realização da justificação. A primeira é a paz, a segunda é uma paz inabalável, uma certeza inabalável. A terceira é que eu tenho a esperança de um futuro glorioso. Eu não estou acreditando num conto de fadas. Eu não estou acreditando numa lenda. Eu não estou acreditando num conto, eu não estou acreditando numa história, numa ficção. Ser justificado é ter a certeza de que a esperança da glória de Deus jamais será frustrada. Eu tenho uma esperança futura de que Deus em toda a sua glória me receberá. Eu tenho paz, essa paz é garantida por Cristo pela graça e é firme, e essa paz me dá a certeza que o meu futuro será espetacular. O texto nos diz: nós nos alegramos, nós estamos felicíssimos na esperança da glória de Deus. Nossa expectativa futura é na bênção de Deus, e nela nós temos alegria inabalável, porque a minha esperança é que no reino vindouro plenamente estabelecido, eu serei partícipe desse reino, eu serei participante. A declaração de justo
que é tomada pelo crente, é pela fé, me dá paz com Deus, me dá a certeza que eu estou firme, e me dá a certeza de uma esperança futura, de que eu participarei de todas as glórias que Deus reserva para Ele e para o seu povo. E talvez esse entendimento futurista não nos anime muito, a não ser que tenhamos aqui pessoas que anseiam pela morte. Quando nós falamos da morte, ninguém anseia por ela. Nós ansiamos sim por encontrar o Senhor Jesus. Você fala, então quer encontrar Jesus? Está disposto a morrer agora? Isso já se torna um pouco mais difícil. Então talvez essa esperança futura não gere no nosso coração tanto entusiasmo assim. Tudo bem, eu fui declarado justo, eu tenho paz com Deus, eu estou firme nessa graça, Jesus Cristo é a minha aliança, eu vou participar de todas as glórias futuras, mas o que isso faz com a minha vida hoje? Versículo de número 3 diz isso. E não somente isto, não somente o quê? Não somente essa esperança do futuro, não somente essa esperança da glória de Deus, não somente essa esperança de participar da glória de Deus, não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos, estamos felicíssimos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Interessante o que o texto nos diz, não apenas uma certeza de uma esperança futura, mas ser justificado me dá uma certeza de força no presente e de propósito na minha existência. Não é só o reino futuro que nos interessa, a vida real presente também nos interessa, e nesta, ser justificado nos dá força para nos alegrarmos enquanto passamos por dificuldades. Parece estranho dizer isso. Tribulações poderiam gerar alegria, tribulações poderiam gerar contentamento, tribulações poderiam gerar felicidade. O texto diz sim, porque tais tribulações não são em vão, tais tribulações não acontecem por ordem do acaso, tais tribulações não ocorrem por um golpe do destino, ou por sorte, ou por azar. Tais tribulações ocorrem com um propósito, que é produzir a perseverança necessária para me manter adorando e bendizendo ao Senhor, quando os dias lá fora se tornam acinzentados. O que a declaração de justo me faz? Me faz ter acesso ao Pai em paz, porque Cristo me media, me faz ter a graça de Deus firme, sendo impossível que eu saia dela, me dá uma esperança futura maravilhosa, que eu participarei da glória de Deus, e me dá uma certeza de que tudo que ocorre na minha vida, ocorre para o meu próprio bem, ocorre para me fortalecer. O texto nos diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado. A perseverança vai me ensinando a ser e parecer com Cristo Jesus, vai me ensinando a ter o coração moldável, a entender que Deus tem um plano perfeito, e esse plano perfeito, como foi cantado por Estênio na canção O Tapeceiro, tem cores alegres e cores tristes na obra de tapeçaria. Mas cada linha escura que compôs a minha vida servem para me manter firme e transformar o meu caráter, que outrora era irreconciliável, mas agora justificado, num caráter aprovado, aprovado por Deus. Ele olhando e me aprovando, porque sobre nós, os crentes, está a declaração de justos. E se esse caráter aprovado não bastasse, um caráter aprovado nos gera esperança. Qual esperança? De que eu sou declarado justo por Deus,
de que esta justiça não me pode ser tirada, de que a inimizade que eu tinha com Deus acabou, e aquilo que eu estou passando, o sofrimento que está ocorrendo na minha vida, não é um castigo do Todo-Poderoso, mas é um preparo do meu caráter, para que eu tenha mais esperança, para que eu aprenda a conhecê-lo, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele andar. Ela não gera só uma esperança no futuro, ela gera uma fortaleza no presente. Ela nos forja a fim de nos trazer um caráter excelente. Quarto aspecto do que a justificação gera em nós, versículo de número 5, Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O que a justificação de Deus gera? A certeza de que sobre mim está um amor permanente, poderoso, inesgotável e surpreendente. A esperança, dada por meio da tribulação, por meio da perseverança, por meio de um caráter aprovado, me garante que o amor de Deus está sendo derramado, não está sendo dado a conta-gotas. Olha comigo no versículo de número 5, o amor de Deus é derramado, não é um tiquinho, não é um pouquinho, não é um restinho, não é uma pequena parte. A justificação me garante que o amor de Deus é derramado ao ponto de inundar, de transbordar o meu coração. Declarados justos, somos. Por meio da fé, sabemos disso. E isso nos dá paz com Deus, não somos mais inimigos, somos amigos. Não apenas isso, isso nos dá uma firmeza de que estamos na sua graça, de que Ele nos deu isso graciosamente. Não dependemos dos nossos esforços. Isso nos dá uma certeza de futuro, que o nosso futuro será maravilhoso. Isso nos dá uma força no presente, sabendo que tudo que ocorre, ocorre para que eu tenha mais esperança. E isso me dá a certeza plena de que Cristo Jesus me amou tanto e tanto, ao ponto de derramar o seu Espírito para inundar os nossos corações. Justificação, um dos efeitos diretos é a certeza de que eu fui declarado justo, porque Deus me amou absurdamente. O texto nos deixa claro que um dos efeitos da justificação é termos absoluta certeza de que somos amados de Deus, de que somos amados por Deus, de que temos esse amor em abundância em nós e fluindo por meio de nós. Talvez bastasse tais coisas, mas o apóstolo Paulo precisa explicar alguns detalhes para nós. Olha comigo no versículo de número 6 e 7. Ele explicará talvez a dimensão desse amor. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a dimensão da certeza de que Deus me amou? É esta: eu fui amado na impiedade, eu fui amado na pecaminosidade, eu fui amado na inadequação, eu fui amado não porque estava em conformidade, eu fui amado quando estava completamente alheio. E isto talvez não seja o mais surpreendente, porque o mais surpreendente é que talvez alguém até morresse por algum que é bom.
talvez alguém se digne a morrer por alguém que tem algum nível de bondade. Mas morrer por pecadores, morrer por ímpios, morrer por injustos, morrer por inadequados, morrer por pessoas que não têm a mesma vontade daquele que se entrega por nós. O versículo de número 7 diz: ninguém morreria por você. Justificados, declarados justos somos. Isso nos é outorgado pela fé. Isso nos dá paz com Deus, nos dá garantia da graça de Deus, firmeza absoluta, esperança no futuro, força no presente, certeza do amor de Deus que foi derramado por nós e nas nossas vidas quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Não foi dado para nós quando nós já tínhamos andado a metade do caminho. Foi nos dado quando nós ainda estávamos com nossas armas apontadas ao Todo-Poderoso. Foi nos dado quando nós ainda éramos inimigos de Cristo. Quinto aspecto, versículo de número 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele, pelo sangue de Cristo, salvos da ira. O quinto aspecto que a justificação nos dá, além da paz com Deus, além da firmeza na graça, além de uma esperança futura, além de uma fortaleza do presente, além da certeza do amor de Deus, ela me dá a certeza de que todo o cálice da ira de Deus que eu merecia, não mais será derramado sobre os meus próprios lombos. Porque no derramar do sangue de Jesus, no derramar do sangue de Cristo, lá, a ira de Deus se satisfez. A ira de Deus foi completamente satisfeita, não restando nada desta ira que sobrevenha a nós outros. O quinto aspecto da justificação é me dizer claramente que a ira que está reservada para o futuro, para os ímpios, para os inimigos de Deus, não me atingirá, porque a parte que me cabia, o mediador da nova aliança, suportou naquela cruz, me substituindo do martírio verdadeiro, justo e necessário, que todos os pecadores deveriam morrer. Certamente serei salvo da ira, e serei salvo da ira porque o sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus é a declaração da justiça. O sangue de Jesus é a declaração de que estamos, somos e permaneceremos justificados eternamente. O apóstolo Paulo vai explicar mais uma vez. Porque se nós, quando inimigos, quando ímpios, quando injustos, quando pecadores, fomos reconciliados com Deus, se quando éramos inimigos da cruz, se quando éramos fracos, se quando éramos infiéis, se quando éramos inadequados, fomos trazidos à paz com Deus por meio de Cristo, muito mais agora, já reconciliado, eu serei salvo, e salvo totalmente, plenamente, eternamente, pela vida de Cristo. Se a morte de Cristo me reconcilia, a vida de Cristo me garante a salvação perpétua. Se a morte de Cristo, dada a nós quando éramos pecadores, nos trouxe paz com Deus, a vida de Cristo ressuscitado ao terceiro dia e vivo neste exato momento a interceder por nós, nos garante uma salvação eterna, nos garante uma salvação perpétua, nos garante uma salvação inabalável. A pergunta principal
é: uma vez salvo, salvo para sempre? Uma vez salvo, salvo eternamente? Uma vez salvo, salvo para todo sempre? E a resposta deve ser um sonoro sim, porque sou justificado, declarado justo, e esta justiça trouxe-me a paz com Deus que eu não tinha. Essa justiça é uma garantia eterna. Essa justiça me dá uma certeza de um futuro glorioso, a certeza de um presente com um objetivo, me dá a certeza de que a ira que será derramada não me atingirá, me dá a certeza de que eu estou plenamente, totalmente, eficazmente e eternamente justificado com Deus, reconciliado com Deus. Se lhe perguntarem: uma vez salvo, salvo para sempre? A sua resposta deve ser sim. Porque se eu fui declarado justo, se há uma sentença sobre a minha vida comprada pelo sangue de Jesus, que me diz justificado, nem eu, nem você, nem o inferno, nem ninguém pode nos dizer o contrário. A paz com Deus eu tenho, a certeza de um amanhã eu tenho, a certeza de que a ira não me atingirá eu tenho a certeza de que minha vida tem propósito, tenho a certeza de que a salvação chegou até minha vida e jamais ela sairá. Por fim, o que isso deve gerar em nós? Versículo 11. E não apenas isso, essa certeza de que sou salvo, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem nos recebemos agora a reconciliação. Essa notícia, sabe o que tem que te fazer? O que tem que gerar em você? O que tem que produzir? Alegria inabalável. Não apenas a certeza de que eu sou salvo, mas uma alegria perpétua. Eu, que de inimigo de Deus fui declarado amigo de Deus, deve produzir no meu coração um sorriso impossível de ser arrancado. Que Deus nos abençoe a crer que justificados, pois, mediante a fé, estamos totalmente reconciliados com Deus, e isso deve ser a maior fonte de alegria para nós vivermos nesse mundo mau, enquanto aguardamos a glória bendita do Senhor que nos está reservada. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado pela sua santa palavra, obrigado pela sua santa letra, que diz que os crentes foram declarados justos. Há uma sentença judicial sobre os crentes, e essa sentença não pode ser adquirida por obras, por méritos. Essa sentença nos é outorgada pela fé, que é gerada no nosso coração pelo próprio Deus. Essa certeza de salvação nos garante que de inimigos de Deus que éramos no passado, agora temos paz com Deus, uma paz sólida, garantida, firme, inabalável. Essa paz com Deus me dá uma certeza de que toda a glória reservada nos céus, eu serei participante, de que todas as confusões e distrações e sofrimentos desse mundo têm um propósito maior, que é me levar para mais perto de Deus, me garantindo que eu não estou sofrendo por ira, porque toda a ira de Deus não será destinada a nós outros. Seremos livres da ira, e não apenas isso, estamos e fomos reconciliados, eternamente reconciliados. Justificação nos diz que nós que não merecíamos, agora somos feitos, chamados filhos de Deus.
E esse, Senhor, deve ser o maior motivo da nossa alegria. Então, Deus, se essas verdades imperam nos nossos corações, nós suplicamos ao Senhor, que já fez todas as coisas, que nos transborde de alegria, que encha o nosso peito na felicidade em Deus por Cristo Jesus, pela reconciliação, pela justificação, pela adoção, pela salvação perpétua que nos foi dada. Somos salvos para sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém.